Boa noite, pessoal. Finalmente nós vamos começar o livro de Ruth, né? Semana passada, olha o louco. Ontem a gente fez essa introdução, né, para entender um pouco esse contexto. Eu vou retomar rapidamente, mas hoje a gente vai começar a ler o capítulo 1, né? E presente nesse estudo de hoje nós temos o de sempre Henrique Girardi, sempre presente. Temos o Miguel, a volta de Miguel, sempre bem-vindo. Temos Júlia Caetano, Isis, Júlia Machado, João Vitor da Costa, o Gui, a Laís, o Eduardo, a Larissa, o Gabriel, a Yasmin, a Emanuele, a Júlia Lima, o Davi e Sara Lopes também aí de volta. Então, muito bom ter todos presentes. Então, vamos nos divertir muito agora estudando Ruth. Tá? Só para retomar um pouco, tem bem mais explicado lá no nosso canal do YouTube, né, para quem perdeu na introdução. Mas aqui só para lembrar que o nosso livro de Ruth, ele é uma história que acontece nos tempos dos juízes, tá? Então, é nesse tempo, mas a gente sabe que ele foi escrito por algum autor desconhecido, mas esse autor já sabe que Davi foi rei, teve seu reinado. Então, a gente sabe que esse autor está depois de Davi, né? Então, para depois de 1010 a.C. A gente também sabe que essa história se passa em dois locais. Ela se passa em Moab, que é o território dos Moabitas, que a gente pode ver ali no mapa, que fica ali na linha de Judá. Também se passa em Judá, na cidade de Belém. E as nossas protagonistas estão ali, a fotinho delas, né? A Ruth e a Noemi. E também tem o Boaz, que não está ali, mas ele é o terceiro protagonista da nossa história. Então, sem mais delongas, deixa eu só... Eita, spoiler! Perdão. Vamos começar então, pessoal. Elimeleque e a sua família em Moab. Nos dias em que os juízes julgavam, aí já temos o contexto, né, da época, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém, de Judá, foi morar por algum tempo na terra de Moab, com a sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque. A sua mulher, né, e sua mulher se chamava Noemi, nossa protagonista. Os filhos se chamavam Malom e Quilom. Eram efrateus de Belém, de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu e ela ficou sozinha com os 2 filhos, né? A gente já começa ali deixando claro em que tempo essa história começou, que foi na época em que os juízes julgavam. E isso nos traz à memória um período de instabilidade do povo de Israel, né? Como a gente falou ontem, que a plenitude assim do reinado de Israel chegou ali com Davi, e as riquezas, a consequência desse reinado chegou ainda mais com o filho dele, Salomão, né? Então era uma época de grandes vitórias nas guerras, né? De grandes riquezas o povo de Israel, né? Mas na época de Juízes ainda não tinha chegado a esse ponto. Então era um tempo de instabilidade, tanto social e política, mas também espiritual, né? Não tinha um rei como Davi que colocava Deus acima de tudo e colocando todo o povo para adorar ao Deus único. Tinha muitas influências de outros deuses das regiões vizinhas. Era uma confusão aí na época de Juízes. Uma coisa que a gente pode lembrar é Sansão, né? Como Sansão ele era um juiz, ele foi corrompido ali também por outras coisas. Então era essa época aí de instabilidade, tanto espiritual como social como política, né? E isso também nos traz à mente, né, o porquê que depois, mais para frente, lá em 1 Samuel, esse povo vai ansiar tanto por um rei, né? Porque existia essa época aí. E a fome, a gente vê períodos de fome acontecerem em várias histórias da Bíblia, né? Muitas vezes ela era algo usado por Deus para que algum propósito se cumprisse, né? Como na história de José, em que foi a fome que fez com que os irmãos de José
fossem lá e encontrasse o irmão deles, né? E assim também eles tiveram abrigo e salvação no Egito, né, para o período de fome. E daí depois vem Moisés. Fez parte do propósito que Deus tinha para com seu povo, né? E Deus usou a fome para deslocar as pessoas, né? E vai acontecer algo similar aqui na história de Ruth. Moab, como a gente viu, ele é o país do outro lado do mar morto, mar morto, né? Que na verdade mar morto a gente chama de mar morto, mas nem é mar, se eu não me engano. Eu não estudei essa parte, mas acho que era tipo uma lagoa, né? Só para lembrar, é aquelas águas ali entre Judá e Moab, né? E os moabitas eram inimigos tradicionais de Israel. A história deles é bem longa, tá? Só para vocês entenderem de onde surgiram eles na verdade são parentes da galera de Israel. O povo de Israel a gente sabe que veio de Abraão, e os moabitas são descendentes de Ló, que era o parente de Abraão. Lembra da história? Que eles se dividiram por terras e Ló acabou indo lá para Sodoma e Gomorra, que é uma cidade que foi destruída, mas ele foi resgatado, só que a mulher dele, curiosa, acabou se virando para trás quando não devia e virou uma estátua de sal, né? Eu tô dando um super resumo nessa história. E daí Ló sem esposa, as filhas dele ficaram muito preocupadas com a descendência. E é legal lembrar essa história também, porque isso aqui é mais um exemplo de como descendência é um negócio super importante e é o que todo mundo pensa muito nessa época. É inadmissível a tua linhagem se terminar, né? A gente vive hoje numa sociedade em que muita gente não quer ter filho. Isso para eles era uma tragédia terrível não ter filho, né? Queria dizer que o nome da família não iria continuar, não iria prosseguir. E as filhas, elas tinham esse medo e elas tiveram um plano horrível de embebedar o pai delas e terem relações com o pai. E daí cada filha, né, a mais velha e a mais nova, uma teve a Moab, não, Moab, que é o que gerou os Moabitas, e a outra gerou o filho, que acho, se eu não me engano é Amon, que gerou os Amonitas, o outro povo ali vizinho ali de Israel. Tá? Então aí já começa uma origem dos Moabitas meio ruim. E desde então, os Moabitas tiveram vários conflitos com o povo de Israel, muitas vezes corrompendo esse povo, porque eles adoravam outros deuses, deuses que exigiam sacrifícios, prostitutas e muitas coisas que corrompiam o povo de Deus, né? Outra história que a gente lembra do povo de Moab é a história do Balaão, que Balaão ele foi chamado pelo rei de Moab para ir até Israel amaldiçoar aquela terra, né? Daí a gente lembra que Deus se revelou a Balaão através do anjo que assustou a mula, né? Não deixava ele ir, e a mula chegou a falar com ele, né? Então essa é mais um exemplo assim de um conflito aí que teve com os moabitas e o povo de Israel, né? Então é legal ter esse contexto para a gente saber que como a Ruth poderia ser vista de repente pelas outras pessoas, pelo povo de Israel, né? Mas eles não, então não era uma fácil escolha também eles saírem de Judá para ir para lá, né? Eles só foram porque realmente eles precisaram por causa do período de fome que existiu, né? Então os filhos, né, estes casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa e o nome da outra era Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Depois morreram também Malom e Quilom, os dois filhos de Noemi. E assim ela ficou sozinha, sem os dois filhos e sem o marido, tá? Uh, não existia uma proibição formal para para se casar com moabitas. Não existia, não tem uma passagem assim que fale, não podem casar com moabitas. Apesar de ter passagens de Deuteronômio que cita o nome de várias outras nações, de que eles não poderiam se relacionar. Mas, mesmo que não cite, era algo desencorajado, porque assim como essas outras nações que são citadas como proibição, os moabitas também poderiam fazer a mesma coisa, que é desvincular o povo de Deus.
né? Todas essas outras nações tinham outros deuses. Então, tu se casar com alguém dessas nações é algo super perigoso. Em Deuteronômio cita que não é recomendado casar com outras nações, porque essas outras mulheres podem trazer falsos ensinamentos para dentro de casa. Então, não aconselha os homens a casarem com estas. Mas eles estavam ali, né, por um período de fome e tem essa questão da descendência, da importância da descendência, então eles acabaram se relacionando com mulheres moabitas, né? E 10 anos depois eles morreram, né? 10 anos e também a informação de 10 anos e a informação dos 100 filhos nos remete a uma outra história também, que é a de Sara e Abraão. Porque na história, né, de Sara, ela também, depois da promessa, ela esperou 10 anos. Só que a promessa não se cumpriu dela ter um filho, né, que a Sara ela era estéril. E daí depois de 10 anos ela se cansou disso e deu a sua serva para que Abraão pudesse continuar a descendência, porque era uma preocupação muito forte. Então, olha que interessante, né, a junção dessas várias histórias que reforçam a mensagem da importância de uma descendência, né. Então, sabendo da importância disso, Noemi está na pior posição possível, porque ela perde o marido dela, ela já é velha, ela não pode ter mais filhos, e todos os filhos que ela tinha morreram. Então, como mulher daquela época, ela está na pior posição possível, assim. E o Elimelec, a gente vai ver essa informação mais pra frente, ele também não tinha irmãos direto. Ele não tinha irmão. Ele tinha parentes, mas irmão, tipo, os filhos dela não tinham tio. Então ela, ela realmente não tinha nenhum homem próximo, a princípio, para cuidar dela. Ela ficou numa posição muito precária, sem apoio financeiro, né? Então ela precisava de ajuda e a única esperança dela era voltar para algum lugar onde ela pudesse encontrar parentes, né? Voltar para a comunidade dela, que é o que a gente vai ver acontecer a partir do versículo que a gente vai ler. Noemi e Ruth vão para Belém. Então Noemi voltou da terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Assim, ela saiu do lugar onde havia morado e as duas noras estavam com ela, enquanto caminhavam, voltando para a terra de Judá. Beleza, então ela voltou. Essa palavra voltar vai se repetir várias vezes, mais precisamente 12 vezes durante o capítulo inteiro. Noemi voltou. Noemi fala para Ruth voltar, fala para Orfa voltar, volte para sua família. Então essa palavra se repete várias vezes, do hebraico shub, é a palavra-chave desse capítulo, voltar. Tanto é que a informação principal da história que a gente conhece aqui é que elas vão voltar. Então, voltar é a palavra-chave desse capítulo. Outra coisa interessante é que o Senhor havia se lembrado de seu povo, dando-lhe alimento. Né? Nessa época, então, quer dizer que as chuvas acabaram voltando, o que provavelmente o período da fome sempre está ligado à seca. Né? E começou a poder ter colheitas novamente, o alimento voltar. Alimento aqui, ele é escrito do hebraico, não vou pronunciar certo, mas é algo como lechem, tá? Que significa alimento, que é a mesma palavra que também pode ser traduzida como pão. E Belém, do hebraico, também não vou saber pronunciar direito, mas é algo do tipo Berlehem. Tá? O que isso significa? Que o final tem esse lehem, que significa alimento. Por quê? Porque Belém significa casa do pão ou casa do alimento. Então, olha que legal o como, tipo assim, em busca de uma vida melhor, né, em busca do alimento novamente, elas vão para Belém, a cidade que significa casa do pão, casa do alimento. A história de Ruth, a gente vai ver algo que a gente já viu em outros livros da Bíblia também, que é a importância dos nomes, né? Como um nome fala sobre
a vida de alguém, resume aquilo que a pessoa é ou o desejo dos seus pais para com os filhos, né? É algo muito legal da Bíblia. E tá. Matheus, eu não sei se tu vai conseguir ter tempo, tá? Não sei. Não sei como tu te organizou aí, mas tu tem até o 22, né? Não sei se tu vai ler o capítulo todo hoje ou vai ser dividido em partes. Eu já Porque... tá, já tá nos 10 minutos? Não, ainda não. Mas agora é 10h49. Não, mas vai dar tempo aí. Ah, Noemi disse às suas noras: Vão agora e voltem, ó, a palavra de novo, cada uma para a casa de sua mãe, e que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas com os que morreram e comigo. O Senhor faça com que vocês sejam felizes, cada uma na casa de seu novo marido. E deu um beijo em cada uma delas, e elas, porém, começaram a chorar alto. Ah, Então aqui Noemi ela entende da importância, né, de elas retornarem, porque elas ainda têm uma vida adiante, elas são novas, elas podem ter um novo marido, elas podem continuar uma descendência. E a importância também de retornarem à mãe. Ela cita a mãe, né, a palavra mãe. Cada uma para a casa de sua mãe, porque a mãe nesse período é a mulher que vai ajudar as filhas a entenderem sobre casamento, a entenderem sobre ter filhos, né? Lá em Timóteo a gente lembra sobre a importância de mulheres mais velhas trazerem ensinamentos a mulheres mais novas, né? Por isso que ela usa a palavra mãe, né? E ela usa muito a palavra noras, né? E minhas filhas repetem bastante durante o capítulo, que acho que o autor quis reforçar essa importância que essas mulheres, né, são as únicas coisas que restaram para Noemi. Eu tô aqui me organizando aqui para ver as coisas que eu posso pular também. Ah, tá. E essa oração aqui que a Noemi fez, né? Que o Senhor seja com vocês, faça que vocês sejam felizes. A gente vai ver depois na história que de fato se cumpriu para Ruth, né? A órfã a gente não sabe porque a gente não sabe o resto da história dela, mas Ruth se concretizou tudo. E elas lhe disseram, né? A Ruth e a órfã: Não, nós iremos com a senhora, para junto do seu povo. Mas Noemi disse: Voltem, ó, voltem de novo, minhas filhas. Por que vocês iriam comigo? Vocês acham que eu ainda tenho filhos em meu ventre para que casem com vocês? Voltem, minhas filhas, vão embora, porque sou velha demais para ter marido. E ainda que eu dissesse tenho esperança, ou ainda que casasse esta noite e tivesse filhos, será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? Ficariam tanto tempo sem casar? Não, minhas filhas. A minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim, né? Aqui a gente vê uma Noemi que ela acha que todas essas circunstâncias ruins que têm acontecido são consequências de Deus, né? Deus trazendo castigo, trazendo aflição para a vida dela por algum motivo. E a gente vai ver que ela vai falar disso mais vezes. E aqui ela fala, né, que por que vocês vão vir comigo, né? Vocês acham que eu ainda vou ter filhos no meu ventre para casar com vocês? Por quê? Daí tem a história do tal casamento levirato, né? Que é a esperança para uma mulher que perdesse seu marido é, é esse mandamento que existia de que o irmão do marido deveria se casar com a viúva para eles terem um filho, né? E esse filho continuaria a descendência do seu falecido pai, né? Então a importância mais uma vez da descendência. Onde que isso está escrito? Isso está escrito lá em Deuteronômio, capítulo 25, versículo 5. O levirato: se dois irmãos morarem juntos e um deles morrer sem filhos, a mulher do que morreu não se casará com um estranho, alguém de fora da família. Porque, né, se ela casasse com um outro estranho, ela estaria continuando a linhagem desse estranho, não da família, né? Então, seu cunhado tomará e receberá por mulher e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. O primogênito que ela lhe der será sucessor do nome de seu irmão falecido, para que o nome deste não se apague em Israel. Beleza. 14. Então de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu da sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Aqui a gente tem dois comportamentos que nos remetem a outras histórias da Bíblia, né? Orfa, depois de ter prometido, não, nunca vou te abandonar, ela
agora ela vai abandonar sim e se despede com um beijo, né? Que história que isso nos remete, né? Olha que interessante, né? E a Ruth se apegou a ela. Esse apegou vem do hebraico também dabak, que é uma expressão de lealdade e devoção, que é usada lá em Gênesis 2:24, quando fala o homem deixa o seu pai e sua mãe e se une à sua mulher. Esse se une é o mesmo sentido do apegou. É uma expressão de lealdade, você se torna leal a essa pessoa, né? Nós estamos juntos nessa. Então, é legal, né? Porque isso nos dá uma ênfase maior do significado desse apegou. 15. Então Noemi disse: Veja, a sua cunhada. Me avisa quando estiver faltando 10 minutos, tá? Veja, a sua cunhada voltou novamente, para o seu povo e para os seus deuses. Vá você também com ela. Porém, Ruth respondeu: Não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for, irei eu, e onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultado. Que o Senhor me castigue se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Aplausos ali do Henrique, porque essa parte assim é fantástico, e quando a gente começa a entender um pouco da profundidade daquilo que ela está falando, se torna mais fantástico ainda. Por quê? Porque o voltar aqui, né, essa palavra-chave, voltar, né, que a gente está falando do capítulo inteiro, nessa parte da história, voltar significaria voltar também para os deuses dela, voltar à cultura que ela tinha, voltar à tradição que ela tinha. Né? Nessa época, não era que nem o Brasil, em que tu vai na terra do Brasil e tu pode ter qualquer deus, qualquer religião. Nessa época, os territórios eram muito ligados aos deuses. Então, o território de Israel era do Deus de Israel. E o território de Moabe prestava culto a outros deuses. Então, voltar significa abandonar a fé. E Ruth fala que não. E ela ainda reforça: o seu Deus é o meu Deus. Então ela tá proclamando não só uma lealdade a Ruth, mas é quase como se ela estivesse declarando assim, como é que eu posso dizer? Declarando a fé dela. Não, é esse Deus que eu vou seguir, é para essa terra que eu vou ir. Tanto é que depois ela faz um juramento, né? Que o Senhor me castigue. Senhor ali com S maiúsculo, né? Ela já está usando o nome do nosso Deus para dar ênfase à promessa dela. Que o Senhor me castigue se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Já demonstra a crença que ela tem. Matheus, falta 10 minutos e tu falou a lealdade a Ruth, mas é a lealdade a Noemi, né? Noemi, perdão. De Mas Ruth pra a tu ver Noemi. como eu tô prestando atenção. E, e a gente já falou ontem, né? Que como foi radical essa decisão dela, né? Porque que nem a gente viu aqui, Noemi tá lembrando ela: não, volta pra tua mãe, tu ainda pode casar com outro cara, tu tem um pai e mãe pra cuidar de ti, tu vai sair, tu vai lá pro território inimigo teu, que tem todas essas histórias que a gente viu de conflitos uns com os outros, e tu vai junto com uma mulher velha, sem nenhum homem pra cuidar de ti, se arriscando só por causa de mim, entendeu? Então, é algo tremendo. E isso nos lembra também de uma passagem de Marcos, capítulo 10, que o próprio Jesus fala: Em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por minha causa e por causa do evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições e no mundo por vir, receberá a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. É muito legal essa passagem, eu li meio errado aqui, mas vocês entenderam a mensagem principal de como isso já resume a história de Ruth, né? O fato dela ter, nessa decisão de deixar a sua terra, ela também estava se decidindo por qual Deus ela iria seguir. E a recompensa disso, né, é tremenda, né? Também reforça ali: os últimos serão os primeiros, né? A Moabita,
vai gerar o rei Davi e depois vai ser a descendência do Messias. Então, que demais linkar o Novo Testamento com o Velho Testamento, né? 18. Quando Noemi viu que Ruth estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Ô, Então Matheus, ambas... olha Fale. essa aqui que a gente leu externa. Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Né? Não parece? Tipo assim, incondicional. Eu vou e eu vou até o fim. Entendeu? Sim, onde ela fala para Noemi, né? Onde tu morrer, eu vou ser sepultada ali também. Então, é legal, né? A bravura e a coragem da Esther e da Ruth. E a insistência dela perante isso, né? A Noemi não tinha mais o que fazer, né? Então, viu que Ruth estava mesmo decidida, né, a acompanhá-la e deixou de insistir com ela. Porque era muito importante para Noemi que Ruth ficasse. Porque Noemi também tinha muito apreço por Ruth. Tinha amor por ela e sabia que o melhor para ela era ficar. Mas como ela foi teimosa ali, no bom sentido, não tinha o que fazer. Ela falou, né, onde tu morrer, eu vou estar lá sepultada do lado. Como é que tu vai refutar isso, né? Então ambas se foram até que chegaram a Belém. E aconteceu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres perguntavam: essa não é a Noemi? Né? Se comoveram por duas viúvas aí migrando sozinhas, sem a proteção de um homem. E Noemi, lembra no início da história, ela era de lá, ela só saiu por causa da fome. Então a gente vê uma família de três homens e uma mulher saindo da terra e voltando só aquela mulher, voltando só Noemi. Esse é o olhar da cidade perante ela, né? Por isso que há essa comoção. Porém, ela lhe dizia: não me chamem de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui, eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Por que, então, querem me chamar de Noemi? Se o Senhor deu testemunho contra mim, e o Todo-Poderoso me afligiu. Né? Noemi significa agradável. O nome agradável já não fazia sentido para ela. Ela não queria ser chamada dessa forma. Isso era quase como uma ironia, um deboche, chamar ela de agradável depois de tudo acontecer, né? Então ela fala, não, me chamem de Mara, que significa amargo, né? Amarga. E aqui a gente reforça aquilo que a gente viu no versículo anterior, lá mais anteriormente, que a Noemi, ela achava que tudo isso era consequência de Deus, era a ira de Deus sobre a vida dela, né? Se o Senhor deu testemunho contra mim, como se aquilo ali fosse para testemunhar, para mostrar para outras pessoas de que Noemi fez algo errado e aquilo ali era consequência daquilo, do pecado. Então ela tinha essa ideia e a gente vai ver depois na nossa frente que não, que na verdade coisas tristes, circunstâncias difíceis acontecem no mundo, né? Mas Deus usou disso para algo muito maior. E se a maior preocupação dela, o maior sofrimento dela tem a ver com descendência, né? O fato dela não ter mais descendentes, né? Que essa é daí que vem a grande dor dela, né? A gente vai ver que essa vai acabar se tornando a maior alegria dela, né? E a maior honra que ela vai receber. Ela vai ter uma descendência muito maior do que ela poderia esperar. Foi assim que Noemi voltou da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no começo da colheita da cevada. Aqui a colheita da cevada significa que era mais ou menos uma época de abril e maio, e ela acontecia poucas semanas antes da colheita do trigo, que é uma colheita que vai acontecer já no capítulo seguinte, que a gente vai ver. E aqui ele fala mais uma vez Moabita, que é algo que ele vai dar bastante ênfase no livro inteiro, lembrar que ela veio de Moab, né? Então esse autor do livro de Ruth faz questão de falar isso para trazer também essa mensagem que a gente vê que é algo importante do livro, de que a bondade de Deus, a benevolência dele, se estende para além dos israelitas, né? E não só essa bondade alcança esse estrangeiro, como a vida desse estrangeiro vai ser usada para trazer tremendas bênçãos para o povo de Israel, né? Então,
com essa mensagem que a gente encerra o capítulo e continua amanhã. Não semana que vem, mas amanhã. E aí, Mateus? Interessante, né? Mateus, capítulo 1, do verso 5, tá? O finalzinho ali. Boaz gerou Obed, né? Cuja mãe foi Ruth. Que legal, né? Tipo, tu lê na genealogia de Jesus, cuja mãe foi Ruth. Muito interessante, né? Legal, eu não me lembrava disso. Tá Porque escrito lá. em muitas genealogias eles nem citam o nome das É, mulheres, né? aqui tem Mas 5 aqui, mulheres. Muito interessante. Quem legal. precisa de feminismo, né, ô Matheus? Exato. Olha como tem um exemplo assim de uma mulher super heroína, super forte, super corajosa, né? Na Bíblia. Não, Sei. é tremendo. Beleza, vamos pausar aqui.